Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais uma roda de conversa. Vocês que estão nos acompanhando aí, mandando mensagem lá no Instagram. É sempre bom estar conversando com vocês. A gente fica muito feliz de ver que a roda está sendo um sucesso. E hoje o Firmino vai trazer esse tema muito importante sobre a ira. Ira, a reação mais violenta da vingança. Vai lá, Firmino, com você. Olá, pessoal, muito boa noite. É um prazer estar com vocês de novo para falar de um assunto muito irado, né? Que é a questão da ira. É um assunto muito importante para a gente, inclusive, no âmbito do autoconhecimento, a gente ter mais, digamos assim, mais equilíbrio e controle da nossa relação com a vida, que é uma relação pontilhada de muitos desafios. Você acorda de manhã, oh my God, já tem um desafio te esperando, às vezes na cozinha, né? Pô, você vai chegar ali no fogão, acabou o gás, my God. Isso já é um estado de você ficar bem irritado, né? Ou o chá não ficou no ponto, ou não comprou o leite, sei lá. Mas então vamos falar da ira. O que é ira, né? O que a gente pode pensar que é a ira? É, a gente costuma pensá-la, principalmente ela está ligada à vingança, a um imediato desejo de vingança, a gente quer se vingar de alguma coisa. É uma reação muito explosiva que a gente tem, né, diante de alguma coisa, de situações ou pessoas que manifestam por meio de palavras, atos, uma pessoa que você se sente agredido, que você se sente acuado. Então você tem uma reação muito forte, muito violenta, né? E ela é exagerada. E isso revela uma coisa muito interessante, revela que essa pessoa irada, ela não tem muito jeito de lidar com a frustração, ela não tolera a frustração, entendeu? É uma coisa muito complicada, ela é irruptiva, ela é inconsciente, né? Ruptiva e inconsciente é uma explosão. Eu brinco muito, né? Eu gosto, um dos meus heróis prediletos, né? Já foi Super-Homem, né? Batman, né? Mas eu adoro o Hulk. Eu amo o Hulk, porque o Hulk ele revela muito da humanidade, né? E da proximidade entre a humanidade e a animalidade que há em nós. Eu gosto muito do Hulk, né? E é interessante que, né, é um médico, né, que está ligado à saúde, né? Olha só, um médico que vira Hulk. Você fala, como um cara que lida com saúde, né, vai virar Hulk? Que é uma metáfora muito interessante para nós entendermos o que é a ira. Então, a ira é essa revolta, essa irrupção que a gente tem de rebater alguma coisa que nos agrada, alguma coisa que nos atinge e a gente não percebe. E isso acontece e é muito perigoso, que pode levar, inclusive, a situações complicadas de agressão física, né? Para além da questão verbal. Mas a gente vai, então, buscar ajuda para entender a ira, né? Isso eu e Felipe, nós estamos muito preocupados. Como é que esse negócio de ira é assim? Isso nasceu no invólucro do nosso corpo mental, espiritual, físico, emocional. E aí a gente vai buscar o início. E aí eu vou de novo chamar o meu mestre Freud. Você sabe que eu amo Freud, né? Porque ele realmente fez um corte muito interessante na humanidade quando ele fala do inconsciente. Gente, isso ninguém pode negar. Eu tenho até medo do inconsciente. My God, help me, please. O inconsciente pode me surpreender. Então, por isso é importante a gente ter o autoconhecimento, se conhecer. Todos os grandes filósofos, grandes pensadores, né? Os monges dizem: conheça-te, a ti mesmo, e conhecerás tudo. Tudo está dentro de você. Então, quando a gente define ira assim, tá, isso você vai encontrar no dicionário e tal, mas entender esse negócio. Como é que esse de matar, você quer ferir alguém que você ficou tão danado da vida? Tem uma coisa que acontece comigo no supermercado que eu gosto de contar, e onde eu encontro o meu Hulk, né? Eu estou no supermercado, acho que vocês passam por isso. Quem está no supermercado, aquelas pessoas apressadinhas, mas quando no começo do mês, assim, dia 5, dia 10, a gente vai no supermercado para comprar, e tem umas pessoas apressadas com seus carrinhos.
e aquele cara parece dar uma pancada no teu tornozelo. Oh, my God! Nessa hora eu solto. É muito engraçado, porque nessa hora eu grito, gente, é assustador. Meu filho se diverte comigo, minha mulher também se divertia. Eu grito mesmo, digo, uau! Ainda não fica me olhando, as pessoas me olham. Mas eu estou sabendo o que está acontecendo comigo, né? Eu só fiz 14 anos de análise, então eu conheço um pouco o meu mundo, meu Hulk, a gente toma café junto e dorme junto. Então, eu solto o Hulk, porque, na verdade, o que eu estou querendo passar com isso? Quando você tem o autoconhecimento, eu diria para vocês que eu não sou tão bonzinho quanto aparento, né? Mas eu tenho essa consciência. Porque, na verdade, eu fiquei puto com o cara que me deu uma pancada no meu tornozelo. Se eu não tenho uma capacidade de pensar e não uso a minha criança, que nesse momento deixo o Hulk, aparece o Hulk, ele se emociona com as crianças. Quem acompanha, né, a história do Hulk sabe que quando aparece uma criança, ele se emociona, ele fica calminho. Então, eu chamo a minha criança, minha criança interior, todos nós temos, né? A gente esquece, mas ela está lá dentro. Então, ela grita, porque a gente grita. Uma criança grita. Uma criança, quando está com fome, ela grita, né? Chora. O bebê chora. Meu pai dizia, quem não chora não mama. Eu nunca esqueci. Chorem. Se o casamento não está bem, se a relação não está boa, chorem. Se o patrão não está dando aumento, chore. Senão não vão te ouvir, tá? O bebê que não chora e que não pega o peito e faz o esforço para amar é um bebê tendente a ser raquítico. Então, essa talvez, Felipe, daquele que você falava da ira, né, o uso da ira, que é uma briga muito interessante entre o Sêneca e o Aristóteles. Né? O Aristóteles coloca que a ira ela tem um lado bom. Já o Sêneca acha que não, né? Que ela é sempre nociva. E se a gente for pensar bem, a questão de ser bom ou mal, né? Ruim, ou positivo ou negativo, ela, com relação às emoções, aos instintos, ela não resolve muito. A gente precisa sacar que isso faz parte de nós. Nós temos dentro de nós. Quando eu falo do Hulk, eu vejo. Aliás, estou até com uma foto dele aqui na minha frente, estou vendo ele. Eu me vejo como Hulk, percebe? E quando eu grito lá que a pessoa, assim, um dia desse, sabe, Felipe, um dia desse, o cara queria me pegar, cara. Eu um cara meio marombado, esses caras marombados, tatuado, que também é a tatuagem, depois a gente vai falar sobre a tatuagem, uma dessas fazer uma roda sobre a tatuagem. O que significa tatuagem, né? É uma coisa de poder, quer dizer, o cara fortão. Então eles, pô, o filho vai ficar com medo de mim, né? Eles que não conhecem a história de Davi e Golias, né? Isso é muito relativo. Mas o cara ficou puto comigo, né? Que eu gritei, que é isso? Palhaçada é essa? Você me machucou, parceiro. Você pode deixar eu reclamar? Ele ficou me olhando, um cara meio marombadão, assim, né? Ramon ficou olhando. E a Graça, a gente estava junto. Então, você corre o risco, porque é uma reação. Onde a ira aparece? A ira está aí. É como uma música no ar, ela está no ar. A ira, o amor, o tesão, eles estão no ar. A gente capta. O importante é que você é como um computador, né, Felipe? Tem que saber mexer. Agora, Felipe, é que eu mexo aqui no meu celular, porque eu sumi. Meu Deus, a minha imagem não aparece. Então, você precisa ter o conhecimento. Daí o conhecimento é importantíssimo. O conhecimento é libertador. O autoconhecimento ainda é mais libertador, que vai te ensinar a usar o conhecimento, né, que a gente precisa para conhecer o mundo, que é muito mais projetivo, de acordo com o teu desejo, que aí entra a questão que a gente está tocando na ira, onde nasce a danada da ira. Né? O Freud vai colocar, quando ele fala, né, da horda, né, da horda onde o pai comandava, então ele tinha todas as mulheres, né? E os filhos cresceram. Eu me lembro quando eu vejo o canal do Channel, né, do animal, do Vida Animal, e eu estava vendo outro dia, eu estava vendo os hipopótamos. O Felipe, eu não sabia que o hipopótamo era pesado pra cacete, né, cara? Cara, eu não sabia, o cara
Porra, é assustador. Ele é enorme, pesa muito. Eu não sabia, eu gosto de hipopótamo, até tenho, acho que eu tenho uma aqui, eu tenho umas figuras, eu gosto olha como eu tenho ao meu lado com a minha ira, tem ali o rinoceronte, eu gosto dos animais, eu acho esse animal. Aliás, animal, né, é um totem muito interessante, né, para nós, né, é muito interessante. E aí, eu fiquei assustado, e tinha um grandalhão lá, que era o, né, o pai da horda, né? E ninguém podia chegar. Ele mandava nas outras hipopótamas, ele mandava nas gatas todas, né? Ele mandava, só ele que mandava ali, copulava, ficava com elas. Mas acontece que os hipopótamos crescem, né? Pô, eu era pequenininho, depois eu fiquei bonitão, grandão, igual meu pai, eu também que era uma mulher, né? E aí o cara, um desses hipopótamos lá crescido, quis pegar uma. Cara, assustador a violência, a ira do hipopótamo, que era o alfa ali, né? O comandante geral. No Rei Leão aparece muito isso também, né? Quem viu o filme. Então, ele quer mandar. No Tarzan também tem uma coisa muito interessante. O Tarzan vai brigar com um gorila lá, filho da mãe lá, que não queria Tarzan, imagina. É muito interessante você lembrar. Aquilo ali é a ira. Então, a ira aparece como uma expressão muito grande de instintos nossos. Né? Ela está dentro de cada ser. Por isso que eu e Felipe não defendendo, vai, gente, vai conhecer-se, busca algum. Quem não buscou ainda, vai buscar alguém. Eu, onde a gente falava sobre a psicologia preventiva, para isso. Chegamos um tempo no planeta que não dá mais para ficar, entendeu? De óculos coloridos olhando o mundo Matrix que a gente vive. A gente precisa encarar essa Matrix. Então, o que acontece? Essa ira também, nós hoje, né, a partir do Freud, quando ele levanta essa questão da horda, né, que ele vai falar do Édipo também. O que acontece? O, os meninos crescem, porque nessa história o cara baniu, né, o jovem lá, matou, mordeu, e a mordida dele foi terrível, ele acabou morrendo. Né? Mas vi outras questões em que o cara já está velho, leão velho, né? Porra. E aí o cara novo toma. Isso é animalidade. Nós também passamos pelo mesmo. Se a gente olhar hoje, e gente critica, fala, não, porque o Freud, vários pensadores, não, porque isso. Dentro da própria psicanálise, né? E depois tiveram. Olha o mundo hoje, gente. Vamos ver, vamos falar só da guerra da Ucrânia e da Rússia, mais nada. Vou falar mais uma outra coisa: Israel e os árabes. Vou falar da facção A contra a facção B na comunidade. Já pararam para pensar? Vamos falar de um chefe autoritário no trabalho, conheci vários, entendeu? Que fazem assédio aos funcionários e quando pega uma zebrinha, né? Não sejam zebrinha, alô! Sejam leão, uau! Ou uma zebra esperta, porque senão o leão chefe, o leão marido aliou a esposa, porque essa coisa não tem, digamos assim, gênero determinado. Está se falando do homem, do ser humano. Então a ira nasce aí. E o Floyd vai tecer. Felipe, fala um pouco aí, porque senão eu vou ficar falando aqui a vida inteira, cara. Esse negócio é complicado. Vai lá. O que você está achando, Felipe, até aí? Me diga aí, cara, me diga. O É, que você está achando? eu acho muito interessante esse tema e o que você falou, né? Porque, na verdade, o autoconhecimento, que a gente costuma sempre falar aqui, o propósito das nossas conversas, né? De a gente sempre estar trazendo esse conhecimento, é para que a gente consiga ampliar o seu autoconhecimento. Por quê? Porque aí você consegue começar a identificar o que acontece dentro de você e o seu controle sobre isso, o seu locus de controle interno é maior. E a ira, ela vem muito desse ímpeto, né? Daquela pulsão ali, que é uma força dominadora do nosso id, que é quando a gente está ali no estado mais animalesco da, do desenvolvimento humano, né? E aí, como você bem colocou, se a gente não consegue, né, reconhecer isso ali, você no supermercado, o cara bateu no seu pé, se você tem uma reação, porque existem duas coisas que eu acho importante a gente falar. Existe a reação inconsciente e a reação consciente.
Quando você já começa a ter a reação mais consciente, você já sabe lidar melhor com. Então, o resultado provavelmente vai ser melhor ou menos pior. Quando você não É. tem, imagina se o Firmino toma a pancada, se enfurece, bota o Hulk ali para fora e vai querer agredir o cara, pensando que o mundo está contra ele, o cara fez de propósito, por que que ele não te viu? E o cara também já está estressado, e aí, nisso, Trânsito, né, Felipe? O trânsito pode toda hora, o trânsito. trânsito. E é A isso que eu ia falar. morte. No dia a dia, com essa correria que a gente vê, as pessoas no celular, muita informação, isso tudo vai deixando o nosso sistema operacional do nosso corpo, da nossa mente, em estado de alerta sempre. E aí a ira, ela surge, ela emerge, muitas das vezes, de uma reação de perigo, que o corpo entende como perigo. Só que às vezes não tem perigo nenhum, foi só uma pancada, mas você já está naquele estado de alerta tão grande, você tomou uma pancada no pé, você fala, que isso? E você acaba se transformando, e às vezes aquilo realmente acontece de dar um problema seríssimo. As pessoas, se hoje em dia com a internet, a gente vê as pancadarias que tem nos supermercados, no trânsito, briga de trânsito, briga em restaurante, briga em essas lanchonetes, né, de comida food, tudo. E você fala assim, caraca, uma coisa de louco, que você fala. E isso só acontece porque a gente está com o nosso autoconhecimento em baixa, né? Não está prestando atenção, não está no estado presente. E não está, na verdade, que eu acho que é o mais importante, Firmino, eu vou te passar aí para você continuar, mas o mais Sim, importante é a gente reconhecer, né, primeiramente, a emoção da ira e aceitar ela. Que aí é o primeiro passo. Você aceitou, né? Você entendeu que ela está ali, que ela está acontecendo dentro de você. Então você já começa a ter uma consciência maior que do que está acontecendo e o porquê está acontecendo. Ou seja, qual o gatilho que ativou isso para que aquela emoção viesse forte. Então, a partir do momento que você aceita e reconhece isso te abre maiores possibilidades, né, de lidar com aquela, seja uma ameaça, seja uma injustiça, seja uma frustração, né? Normalmente a ira começa ali da frustração, mas aí decorre aí para a gente ir desenrolando isso. ô, Felipe, interessante que você falou, é muito importante, que revela a importância de se conhecer, né? Eu venho assim, eu sou muito encucado com uma coisa que o Freud disse. Quando eu comecei a estudar psicanálise há muitos anos atrás, 40 anos atrás, uma frase que ele dizia assim: nós temos um estranho dentro de nós, isso me incomoda, cara, entendeu? Pô, como é que eu estou com um estranho dentro de mim? Eu fico assustado com isso. Por isso que eu fui buscar, eu fui fazer análise, eu fui estudos sem parar, porque realmente as emoções e os instintos, né? O Firmino, Eles só para saem. complementar, eu acho que você falou Diga. uma coisa aí que é isso. A gente tem um estranho dentro de nós quando a gente não tem autoconhecimento. Porque quando a gente tem autoconhecimento, a gente faz Exatamente. as pazes, né? Isso que é o legal. A gente Isso, começa a viver a vida de verdade, em plena consciência. exatamente. É isso aí. E o estranho somos nós, cara. Então, é uma amnésia. A nossa vida é muito. Olha, eu acho o ser humano. Quem está ouvindo, vocês são fantásticos. Eu acho o ser humano magnífico em qualquer situação. E aí, sem tirar, tirando a questão da qualificação da vida de um ser humano, eu aplaudo o ser humano. E me aplaudo que eu sou ser humano, né? Gosto de ser ser humano. Então, assim, o Freud traz umas questões que não foram tiradas de um lugar qualquer, de uma ideação, em cima do plano da evolução do ser humano. Né? Ele vai buscar o Darwin, vai buscar o Fleiss, vai buscar outros antropólogos que falaram sobre isso, sobre como que é um enigma para nós. Como é que a gente passou do animal para o Neandertal, virou esse cara que sou eu hoje, né? Que a gente fala de neurociência, cérebro. Agora foram duas pessoas, dois cientistas, né, que ganharam o prêmio Nobel agora, né, mexendo no átomo. Olha que coisa maravilhosa! Cara, como é que a gente chega, saiu daquele Neandertal que andava meio encurvado, né? Então, o Freud vai colocar, nesse aspecto, ele chama atenção
para a agressividade, que é o instinto que a gente pode repousar em cima do instinto da morte, né? O instinto da vida. Ele vai falar de 3 pontos. Ele fala da agressividade, ele fala da sexualidade. Esses movimentos, o id, né, o inconsciente, o inconsciente quer, cara, ele quer se expressar, percebe? Mas se o inconsciente, o que acontece? Na caverna, o cara via uma mulher, ele queria pegar ela logo, e havia uma coisa de exposição. A gente sabe que até hoje a gente falou sobre a luxúria, né? Que você vê como são ligados tais pecados, tais instintos. Luxúria e a ira é o mais comum de todos. Porque a ira, inclusive, ela leva a uma busca de poder, né, cara? A ira um exemplo naquele cara que é chefe, né? O chefe o dono da empresa, o chefe do setor, que é irado. Por que faça isso? Eu tive contato com um que dizia palavrão à vontade. Não, mas ele, né, ele tem personalidade muito forte. Eu digo, pô, uma forma da gente meio zebra, né? Sim. Aceitar um hipopótamo tão forte. Aliás, eu tive um arranca-rabo com uma pessoa porque ele me tocou dizendo, não grite comigo. Ele ficou me olhando, mas como esse cara se atreve, esse neguinho, se meter a falar comigo, estou comandando isso aqui? Eu não admito. Eu disse assim para ele, porque eu já não era mais zebrinha, né? Quando você tem autoconhecimento, você não é mais zebrinha. Claro que se não vou fazer, se eu pego um cara, né, de uma facção com um rifle, eu fico quieto, porque eu preciso proteger mesmo. Agora, de igual para igual, numa mesa de reunião, um cara gritar comigo, e todo mundo fica quietinho, né? As zebras e as ovelhas todas baixam a cabeça. Eu não. Então, quando você saca isso que o Felipe trouxe, você tem consciência do que você tem dentro de você, você começa a perceber o que o outro tem dentro dele. Às vezes, eu vou dizer, esse cara do Pitbull lá que eu falei agora, ele ficou assustado. Primeiro que eu tava zen, eu grito de sacanagem mesmo, é sacanagem. Se vocês estiverem comigo no supermercado, vão morrer de rir. Porque eu grito mesmo. Vamos lidar com a minha ira. Eu grito, todo mundo ficou olhando. Um dia desse, uma moça ficou tão assustada, pediu desculpa. Eu não estou brincando, minha senhora. Eu estou lidando com o meu Hulk. Então, assim, o Freud, então, vai falar do interdito, que são as interdições que o homem construiu para a gente viver essa vida infeliz que a gente vive, porque a nossa infelicidade ela propõe, o propósito, Felipe, que a gente gosta, que você gosta, o propósito dela é para a gente encontrar a felicidade. Só que a gente vai encontrar a felicidade com um espaço infeliz. Se a gente nós temos desejos incessantes, nós somos movidos pelo princípio do prazer. Olhe, dá uma olhada no Planalto, dá uma olhada nas guerras entre a mulher e o homem, dá uma olhada nas brigas de facções, dá uma olhada entre as brigas das grandes potências e da economia mundial. Como o prazer, e como a televisão, como a internet, agora é pior a internet, a gente fala com alguém lá da Rússia, e como aparece aqui, a gente fica todo excitado, né? Pô, eu quero um carro novo, eu quero uma mulher mais bonita. E aí isso provoca, inclusive, fim de casamentos, um horror, porque há uma produção muito grande. Ficou mudo, Firmino. Ficou mudo aí. Firmino, ficou mudo. Ficou mudo, ficou mudo. Clica aí no microfone. Clica aí no microfone, ficou mudo. Tá mudo. Aí, calma aí. Ele, Isso, pronto, voltou. ele fica com raiva e ele aí abre espaço para a ira, né? E aí começa, então, a ter interdito. Então, criou-se, então, né? Segundo o mestre Freud, né? Criou-se a questão de respeitar, começou a montar-se as leis, respeitar, então, a mulher do outro, entrou o incesto, né? Incesto, casamento foi criado lá na Só, caverna, você posso sabia fazer um disso? parênteses? Vai lá. Quer Só falar, Felipe? para pegar o gancho. É legal que você está Diga. trazendo essa coisa do Planalto e tudo. Eu lembrei aqui, né? Eu não sei se alguém já assistiu aquelas sessões nos plenários e tal. E essa outra coisa que o Firmino está trazendo, incesto, como que a religião, na verdade,
as leis e a religião vão sendo pautadas na emoção do ser humano. É basicamente isso. O que que a emoção faz, que o Freud falava de pulsão de vida e pulsão de morte? O que que cada uma leva para qual caminho e como que a gente regula através de lei, né? Isso, e como que a gente passa isso de forma religiosa para as pessoas. E aí, se você for ver Exatamente. essas sessões no plenário, você vê que onde começa, na verdade, ele como é uma batalha de muitas vezes, como as pessoas não estão com o seu autoconhecimento em dia ou alinhados, elas não estão nem às vezes com o seu propósito alinhado, elas começam Nem, a alfinetar umas nem, às outras. nem sabe qual é o propósito. Eu acho que. Mas continua aí, Elas sim. começam a alfinetar umas às outras, começam a agredir e aquilo vai gerando uma ira que você vê que até lá no Planalto tem pancadaria. E às vezes eles estão querendo, eles estão falando a mesma coisa, mas não estão conseguindo se expressar da melhor forma. Eles estão querendo o mesmo objetivo, mas por vertentes diferentes. E eles começam a agredir por não saber lidar com a comunicação interna e a externa, a clareza do pensamento deles, eles começam a se agredir e entram nessa coisa de pulsão de morte, da ira, né? Então tem que tomar muito cuidado. Exatamente, Felipe. Então, assim, o trabalho, a gente fala muito de empresário, que é interessante o trabalho, né? O trabalho foi também inventado lá na caverna para aplacar o desejo de prazer imediato. Imagine, porra, estou numa caverna, tá Bíntia, Naomi, meu Deus, eu estou lá, eu sou forte pra cacete, eu quero todas elas, eu quero a outra, eu quero aquela que chegou agora na novela das 7. Então era uma coisa muito violenta, né? Aliás, é uma questão muito grande que a gente vai fazer depois uma outra roda sobre a mulher, né? Essa maravilha que é a mulher. Então, o trabalho, quando a gente está trabalhando, o trabalho é terapêutico. Ele aplaca a ira. Ele aplaca a ira, o desejo. Quando você trabalha, você concentra-se no que está fazendo, uma atividade qualquer. E nessa hora, porque, na verdade, o que a gente está dizendo? Internamente, a briga que o Freud vai descobrir quando ele fala do inconsciente, pré-consciente e consciente, depois ele vai para a segunda etapa e fala do superego, ego, porra, e do id, e do apelo da vida, né, do ambiente, tem um apelo do ambiente. Né? Então, o pobrezinho do ego fica meio ego, é meio assim, meio X9, meio perdido, numa briga, porque ele tem que aplacar. Primeiro, o desejo do id, que quer satisfação. E o superego chega e diz: não pode. Então, o superego é montado em cima do trabalho, né? E a outra coisa é a morte. Sabiam que a morte ela é uma salutar proteção criada para proteger-nos das violências? Que coisa, né? Estranha, né? Muito estranha. Quando o homem da caverna viu o primeiro morto, ele começou a pensar que ele também podia morrer. Tipo, porra, a gente olha, a gente tem o medo, está no nosso imaginário, no nosso mindset. E você vê que a morte, nós já fizemos uma roda da morte, né, Felipe? A gente pode voltar depois. Ela acaba acordando, dando um sentido de limite para a tua presença física num planeta. Então, o que os caras começaram a fazer? Cuidar dos mortos, né? Vamos enterrar os mortos, assim, quase que aplacando o medo de acontecer aquilo com ele, e leva também essa proteção da ira, porque a morte, a ira, ela é tão perigosa porque ela leva à morte. Né? Você vê os feminicídios, os psicopatas, isso separando todas essas patologias ou transtornos mentais. Se a gente for observar em última instância, está ligado a esse movimento destrutivo que nós temos dentro de nós e que precisa ser aplacado. Então, criou-se o medo da morte. Né? E para a sexualidade foi incesto. Né? Incesto. Então, foi como eu colocar aqui, olha, na caverna, Firmino, você está querendo pegar a Naomi, né? Ela é da nossa família. Você não pode pegar a Naomi, não, cara. Ela não pode. Eu digo, mas como você é muito bonita, gostosa, mas você não pode. Você vai pegar uma outra lá, em outra família. E aí a gente criou, né, a monogamia, né? E o casamento, o respeito.
De certo modo, se a gente for notar o seguinte, E a nós família vemos hoje. depois. Posteriormente, a família. O que acontece? Se a gente notar, olha o mundo hoje, você abre a internet, está assustador, nós estamos voltando à caverna. Sim. Bunda para lá, peito para cá, peito melancia, bunda não sei o quê. Quer dizer, uma coisa que a gente nota, para a gente que pensa, né, o mental humano, há uma volta à caverna. No momento, o que a gente começa a pensar? Que a sociedade ela transgrediu o superego. Porque, na verdade, a gente tem desejo mesmo, nós temos desejo. Por que a gente cobre o corpo, né? É engraçado. Quando você vai à praia, né? Tem gente que não pode ir à praia, não. O cara muito tesão, é complicado. O cara é neurótico. Porque a gente começa a ambientar um pouco e a gente começa a transformar. O Freud vai chamar de sublimação, né? De sublima, o sublime. Nós estamos aqui para encontrar o divino que há dentro de nós. Olha que coisa interessante. E não é uma questão de Deus católico, protestante. Olha, gente, o divino a gente nem pode acessar com cognição humana. A gente inventa Deus, é Jeová, porque o homem inventa palavras. Ele começou a inventar primeiro no fogo. O fogo. Quando descobriu o fogo, era o Deus. E o fogo é Deus. Se você deixar, né? Queima tudo. Deus me livre do fogo, né? E da água também. Vide lá, vide, né? Marrocos, né? A trepidação, vide Líbia, vide aqui no Brasil, aqui no Sul, como esse impacto natural é muito interessante. Então, nós temos um castigo, por isso que parece viver numa Matrix. Né? Então, o Freud coloca que nós construímos essas interdições para a gente poder viver. Porque já imaginou, cara? Imagine. Então tem lá, não, Bint, porra, aí quero pegar todo mundo, o cara também quer pegar, virou uma zona, acabou o mundo, gente. Nem É isso. atômica, sabe por quê? Nós amamos viver. O amor é muito mais forte que o ódio. O amor é muito mais forte. Que a questão do amor ele só vai ser atingido a partir que você aplaque a ira. Como aplacar a ira? Com perdão. Agora, onde nasce a ira, né? Já estamos falando desse nível cultural. Mas ela nasce lá no colo da mamãe. Ah, mamãe, eu amo as mulheres, amo as mães, cara. Eu amo a minha mãe, né? Elas estão com a foto dela aqui, do meu lado. Porque essa mãe e esse pai, é uma conjunção, mas a mãe é que está mais ligada, aquela que dá peito para você, aquela que escuta, ela nota um choro teu, um vagido qualquer, ela saca o que você está precisando. Né? Então, se houve, no início da vida, voltamos, né? Parece até um mantra, gente, mas não tem como escapar disso. Né? O início da vida de um ser humano é marcante os 3 primeiros meses. Então, o que a gente nota que, mesmo considerando os aspectos, né, genéticos, né, Felipe, a relação é importantíssima, tanto que a gente pode tratar pessoas com transtornos de ira, que agora é transtorno, até te falei, agora eu esqueci o nome, TEI, é o tal do TEI, é Transtorno do transtorno Hulk. do Hulk, é chamado de transtorno do Hulk, que é catalogado hoje no CIS. Então, essa coisa pode também ser tratada, e é tratada como? Pode ser tratada por um terapeuta, né, por uma pessoa que lida com autoconhecimento, que possa trabalhar essa parte dele. Então, dentro de nós temos essa cura, mas nasce ali a tolerância à frustração, que é digamos assim, o foco que o irado não consegue, ele não consegue lidar. Que é interessante, isso acontece de um casal, você ama tanto a tua mulher e você não se conhece, e num momento qualquer você tem essa ira súbita. Isso causa um problema muito sério, não só para a pessoa que você pode agredir, né? Eu posso enumerar para vocês e aposto, quem quiser discutir comigo isso, que a maioria dos feminicídios vem desse aspecto, dessa erupção, desse Hulk que você não conhece. Tá? Ou da Ula, que também tem a mulher, né? A Ula, a mulher também, mulher que dá porrada em cara, eu sei de vários casos. Então, assim, por quê? Quando a pessoa não conhece, depois tem a culpa. A culpa, e quando ele cai, porque é inconsciente, gente, não é consciente. Não é consciente. Isso quando eu já tenho consciência do choque lá no meu calcanhar.
Mas a primeira vez que aconteceu, eu não tinha consciência. Eu tinha consciência de mim, que eu já me tratava, né? Me trato desde muito cedo. Mas na hora eu fiquei meio puto com o cara. Falei, pô, botei a mão assim, eu disse que, pô, eu posso brincar com isso. Eu tinha um recurso. Mas, na verdade, ela é súbita, ela é imediata e você não tem consciência. E a consciência, depois cai a ficha e você é um espaço curto de amnésia que você tem. E aí você olha, você às vezes pode ter batido uma criança pequena, cara. Você bateu na mulher que você ama. Cacete, você imaginou que droga para tua... Alguém que está me ouvindo, eu já deve ter passado por isso. Uma coisa para se notar, Felipe, fala um pouco aí, que senão eu vou ficar falando aqui a vida Não, não, tá inteira, meu irmão. ótimo. Não, só ia reforçar aqui dessa Ah, questão, né, da culpa, porque a culpa ela vem muito justamente da falta do nosso autoconhecimento, porque a gente faz as coisas no ímpeto, na força, e aí depois, né, você é tomado, na verdade, você é dominado pelas suas emoções mais fortes e intrínsecas do ser humano, quando você, na verdade, para e aí começa a cair a ficha. E aí você vem com esse sentimento de, por você não conseguir se autocontrolar, ou você não conseguir lidar, por exemplo, às vezes é um primeiro momento, né? É uma primeira experiência que aconteceu. Então, é normal que você, e aí que é o importante, a gente avaliar e analisar as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Porque quando você passa por isso e você não analisa, você não vê, ela vai se repetir. Você não procura um psicólogo, você não procura uma mentoria de autoconhecimento, você não busca entender, ou você não faz a sua própria análise, né, com os recursos que você tem, você não consegue identificar e reconhecer tudo que está sendo desencadeado dentro de você. E aí, esses episódios, eles voltam e acaba que, na verdade, eles voltam com mais intensidade e mais força. Justa, e aí você começa a achar que toda hora isso acontece comigo, toda hora alguém me fecha, toda hora, porque você não está conseguindo lidar com sua emoção. Aí, só para pautar, que eu queria pautar, que eu acho que vale a pena as pessoas anotarem, né? Que você também comentou aí da questão da onde vem, da onde starta, né? O início da ira. E eu acho que é uma escada, né? Para fazer uma visualização, as pessoas entenderem. Você tem uma raiva ali de alguma coisa, ela pode ser transformada no ódio, e ela, quanto mais alimentado inconscientemente, ou, né, quanto menos você sabe se nutrir de coisas que são boas, que vão levar ali para a pulsão da vida, ela vai para a ira. E a ira, na última instância, ela vai estar lá na vingança, né, que é exatamente onde vai acontecer as coisas mais extremas. E isso tudo ocorre, e aí é o que eu acho que vale o pessoal anotar aí, que vem muito da resposta ao perigo, da frustração, né, da injustiça, da ameaça à sua própria dignidade ou ao seu ego, você se sentir menosprezado, desrespeitado, ter uma sensação, né, de menosprezo, ou enfim, alguma coisa que ameaça a sua autoestima, a expectativa não atendida, porque isso acontece muito, né? E aí o que você falou das brigas de relacionamento. A expectativa não foi atendida, a pessoa já fica irada, aí já fica furiosa, aí vem a fúria, né? A fúria também tá nesse caldeirão aí. E tudo isso, muitas vezes, você está sendo condicionado e aprendendo dessa forma, dependendo da cultura, do lar que você viveu, né? Então, tem que entender, ou da sociedade que a gente está sendo moldado, hoje tem muita injustiça social, e a injustiça social vai levar a muitos casos, e as pessoas dentro, no macro, elas não conseguem resolver, e no micro é pior ainda. Então, a pessoa está vivendo dentro da casa dela esses estados todos de maneira animalesca. E como que ela vai olhar para a sociedade e ver uma coisa boa? Ela vai sentir uma injustiça enorme. E ela vai dando esses passos, mas sem saber, porque ela aprendeu assim. Ela aprendeu que às vezes apanhar era amor, né? O pai chegar, ou a mãe irritada, falando palavrão, explodindo, e isso era algo natural, e não é, né? É algo natural do ser humano, mas é algo que a gente precisa saber lidar como e com, né?
Perfeito, Felipe, muito bem colocado. Essa fala é muito boa. Assim, eu fico pensando, cara, nesses surtos que ocorrem, é muito comum nos Estados Unidos, mas está no Brasil também, né? O aluno chegou um dia, né? Houve aquele caso aqui no Rio, armado, e atirou em todos os colegas, Armada, briga na sala de professor, bate na professora, isso aí. atirou nos professores. Então, é uma coisa muito interessante. O Felipe trouxe aí que eu queria também focar. Assim, você que está nos ouvindo, preste bem atenção. Note-se coisas que deixam você enraivecido, o que te aborrece. Né? Olha, não faltam coisas, hein, gente? É por isso que eu digo, não fique. Não. É verdade. Seja, às vezes, um pouco mais de cuidado no noticiário. Escolhe o noticiário que você escolhe melhor e tal. Porque se você ficar mergulhado, porque a gente tem um hábito, né? O inconsciente ele é muito pictórico, né? Daí, quando a televisão chega, nós gostamos do som, mas a imagem é muito importante para o inconsciente, para o cérebro. A gente gosta de imagem, gente. De imagem, imagem atrai, imagem, ela já traz a palavra. Depois eu vou falar sobre a linguagem uma hora dessa aí. Ela estava inserida na imagem, uma imagem, né? Você vê que o. Como é que lembra daquelas coisas, aqueles avatares, né? É Sim, emoji, né? sim. Emoji, né? É Aham, esse mesmo, aham. tá correto? Da antiga, eu sou uma multimilenar, então eu não sei muito disso. Então, ele revela a questão de uma. Você saca a emoção, né? Um dia desse eu perguntei à minha sobrinha, uma paquera minha, aí mandou um som de M para mim. Falei, que M é esse? Eu não sabe. M... Aí descobri que M tá afim. Digo, pô, Barulheira é mimimi. Eu não sabia. Então, então, assim, o que eu queria enfocar que vocês comecem a se observar. O que irrita vocês? Casais, né, em casa, na escola. Hoje, Você que é ô, Birmingham, só adolescente. pegar isso aí, esse gancho do emoji que você falou, né, do WhatsApp, as pessoas se comunicam muito através de símbolo, que foi assim que a gente começou a se comunicar lá na caverna, através do símbolo. Desenhava na pedra, aí o cavalo passou, aí isso aqui tem a raiva, aí fazia uma coisa que demonstrasse isso. E isso é uma maneira até de você entender o que você está acontecendo dentro de você, né? Mas da linguagem, cara. A descoberta do Flames e a descoberta do Darwin, e que o Freud vai aproveitar, né, com a inteligência dele, Sim. é que descobriu-se que essa descoberta essa é científica, as pessoas. Essa sexualidade é antiga, gente, essa coisa, casamento, a religião ela se apropria, ela também é uma interdição necessária. Olha que coisa maluca. A religião, em determinado momento, ela foi Sim. crucial para segurar um pouco, porque a gente quer pegar na Umib, a gente quer tomar conta do castelo, esse castelo é meu. Quem viu, né? Lembra disso? Aquele maluco? Esse castelo é meu, a gente tem isso, esse castelo é meu, essa vida é minha, essa mulher é minha, é meu. Como se a gente fosse dono de filho, dono de O mulher, porra apego, né? nenhuma. O apego, a gente se apega muito, né? Mas é o narcisismo, é uma faceta narcísica, a ira. Sim. Ela se alimenta do narcisismo, porque ela dá. A guerra, gente, o que é a guerra? A guerra é pura expressão da ira. Pura expressão da ira. Qualquer guerra. Então, assim, o que eu queria recomendar, pegando aí o que o Felipe falou, olhe-se, observe-se. Eu costumo dizer para os meus pacientes e amigos, quando você levanta, você começa o teu dia. Às vezes você sabe. Porque, olha, a mente não para durante o sono, não, gente. O sono só é conseguido porque passa um filminho lá dentro. É um filminho, o cérebro, eles conversam, passa um filminho, aí você relaxa. Aí o cérebro relaxa. A mente canta uma canção de Iná para o cérebro que não para, né? E você tem vida. Aí a espiritualidade dá um corte aí, que ainda muita gente fala, oh, isso eu não acredito. Acredito que eu vou um dia para o dia do juízo, mas eu não acredito em espírito. Mas por que você vai para o dia do juízo quando você vai com esse corpo aqui? Eu fico questionando. Mas é uma coisa para discutir em outra situação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: mesmo de um sonho, o funcionamento mental de uma pessoa que não busca o autoconhecimento, quando você está dormindo, você levanta de manhã já meio arrebentado, irado, dependendo do sonho que você tem. Porque você é o que você é.
O que você pensa, aliás, você é o que você pensa que é, porque, na verdade, Aí e você nem se... provocou, hein? Então, assim, como o Felipe disse, essa coisa é muito interessante, né? O que mobiliza a ira. Se você tem uma visão fantasiosa de você, aí entra a questão do amor próprio, da autoestima, né? Quando você tem realmente uma família funcional que deu a você, né, a autoestima. Eu sinto isso da minha mãe, quando fazia arroz com feijão para mim, soprava. Gente, olha, sabe onde eu busco a minha maior força? E quando a minha mãe soprava o arroz com feijão e me dava, eu me sinto o rei. Cara, você sabe o que é isso para uma criança mental dentro de mim? Sim. Essas lembranças é que vão dar força a você para vencer a ira. Que, na verdade, a gente, hoje, por exemplo, tem acho que Esse, 30 ô, milhões, Firmino, né? esses atos de amor, né? É só para atos de amor, atos de serviço ajudam a facilitar e melhorar a resposta futura que o seu filho lá na frente vai ter a diversas situações. Você tá Exatamente. ensinando ele a lidar de uma maneira saudável com a vida e com as emoções dele. É ter cuidado. Tem uma coisa do Autocuidado, Kafka, né? né? O cuidado A com o carta outro. ao pai. Eu recomendo, leiam Carta ao Pai. Alô, pais e mães estão me ouvindo. Leiam Carta ao Pai. Tem, acho que tem na internet, PDF. Leiam só para ver uma coisa. O pai do Kafka, que a gente conhece, é um filósofo, né? E fez também Metamorfose. Então, ele tem muitas preocupações com essa coisa, né, do sofrimento humano e tal. E ele conta que o pai dele era altamente severo com ele para comer, sentar, pega o garfo direito. Essa frescurada aí, que para mim eu acho uma frescurada você ficar no controle. Nós já somos controlados pelas interdições normais. Eu não posso manifestar o meu desejo. Agora tem uma porrada de lei, mas não posso nem olhar para uma garota e dizer que eu estou fazendo assédio. Então agora que a gente vai andar igual aqueles cavalos com Antônio para não olhar para o lado. Quer dizer que o que a gente não resolve dentro, a gente tem que resolver fora. E resolver fora é sempre com mais interdição, sempre com mais controle, entendeu? E então o pai do Kafka exigia dele, e o Kafka, que é essa mente inteligente, observava o pai dele comia igual um porco, ele mesmo diz isso, na mesa. Então, o que acontece? Quando a gente já tem a busca do prazer, nós temos a gente quer ser feliz, nós nascemos para ser feliz. A forma de encontrar é que não deve ser pelo movimento do instinto direto do id. Por isso, essa placação que a gente tem, né, de ego, né, id e superego, que vai levar a cultura, levar a gente a se sublimar e divinizar a nossa relação. Né? O que está acontecendo? A humanidade passa por um momento complicado, mas tem muita gente. Você vê, por exemplo, a movimentação de auxílio quando há um fatídico qualquer, né, um caso desse como no sul do Brasil, no planeta, as crianças da África, a gente fica mobilizado. Esse aspecto é muito interessante. E aí o perdão, ele realmente ele elimina a ira da nossa, do impacto da ira, porque a ira é um elemento de autoproteção. Sim. A ira é um elemento de autoproteção. Então, a ira ela tem digamos assim, uma valência, né? Um emprego bom, positivo. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar, olha, usar a meditação é muito importante. Você que seja de qualquer religião, observe isso, qualquer religião. Converse com seus pastores, seus mentores, sei lá quem está mandando, que eles vão fazer igual o Tim Maia, né? Porque o Tim Maia acabou saindo, porque ele chegou lá e encontrou o cara agarrando uma, uma, uma pessoa que seguia. Ele ficou puto, estragou a cabeça. Então, preste bem atenção nisso. Se você se diz protestante, budista, pratique. Pratique mesmo. E exija que o outro que lá que te comanda pratique. O que a gente vê hoje, por exemplo, que já é, você já essa religião, as interdições, elas interrompem a própria questão econômica, social. Ela impede a gente. Eu quero comprar um carro, eu quero viajar, não posso. Eu quero ir a Paris, gente. Não sei se eu vou a Paris na minha vida. Então eu Posso, preciso ter posso fazer um parênteses, Felipe? Pode, Não, pode. a gente vai a Paris. Uma das minhas missões é a gente viajar para Paris. Porque você, desde quando eu te conheço, você falou que queria ir para lá e a gente vai para lá.
Por isso que eu vou pedir para os ouvintes aí que estão vendo a gente, se você está gostando, está curtindo, compartilhe essa live para que chegue mais, alcance mais pessoas, a gente consiga ajudar e vocês ajudarem a gente também a realizar o sonho do Firmino. Tá lá em Paris, vamos fazer uma roda de conversa lá na Torre Eiffel, hein? Aí, vamos fazer uma cavação entre amigos. Ajude o Firmino. Eu me lembro, sabe, eu lembro do Juca Chaves, né? Me ajuda a botar, né, gasolina no carro, que eu Não, tinha mas aí o que eu no ia carro. falar, para não perder. Eu acredito muito nessa questão, né? Uma das ferramentas que o Firmino está trazendo como solução, né? Você praticar o autocuidado, você buscar a boa saúde física, emocional. A saúde física ela já vai, ela arrasta, ela já vai arrastar você para um lugar bom, porque você já está cuidando do seu corpo está sendo renovado, mas é, principalmente que eu acredito muito que o governo, as prefeituras, né, enfim, em âmbito federal, eles deveriam incentivar, porque às vezes questão social, financeira, não permite você fazer, não é nem comprar um carro, é você fazer uma aula de yoga, que é algo que vai Exatamente. tranquilizar a sociedade. Então, façam programas, né? Você que trabalha em órgão público, faça essa sugestão, leve para as praias, aqui em Niterói, em Caraí, yoga, enfim, de 15 15 dias. Existe até esse programa, para quem não sabe, mas coloque isso à disposição da sociedade, porque isso é um meio preventivo, né? Preventivo de a gente ajudar a lidar, a ter uma sociedade mais consciente e com mais humanidade, né? No fim, é mais humanidade. Exatamente. É isso aí, Felipe. Então é isso, gente. Não fique irado. Amoleça o seu coração. Tem um mestre que eu conheço assim, que meu coração seja tão amoroso que ele seja como um angu mole. O coração mole faz um homem forte. O coração com amor faz um. Não existe força maior que o amor. Tá? Ela, inclusive, pode corrigir, né, o estrago da ira, né? Que ele se apresenta com perdão. Quando a gente socorre alguém, se percebe um amigo ou um familiar muito irado, fica nervoso, converse com ele, entenda. Ele, às vezes, não tem consciência disso. Casais, se você nota, por exemplo, que o teu marido está sendo muito violento, não permita, tá? Não entre em discussão. O silêncio faz com que a pessoa veja um espelho, né, invisível e perceba isso. E no momento mais adequado de paz, tomando um cafezinho junto, depois de uma hora de amor, é uma hora de conversar. Conversar com esse parceiro e eu dizer para ela: você está assim, isso pode acabar com o nosso relacionamento. Isso pode Muitas acabar com a nossa vezes, família. muitas vezes essas explosões, né? Elas, vale a pena dizer isso, elas estão muito ligadas à nossa falta de autoconhecimento em lidar com aquilo. Então a gente explode, porque a gente não consegue, a gente não sabe, não consegue encontrar caminhos e maneiras dentro da gente. E a única solução que a gente vê é uma implosão. Ela é uma implosão e aí acaba vindo para o mundo externo. E muitas vezes, nesse momento que acontece, por exemplo, no relacionamento ou em qualquer lugar, a gente que está do outro lado, a gente tem que dar um passo um pouco para trás, entender o outro. Se for um relacionamento principalmente amoroso, afetivo, você dá amor, porque não tem melhor remédio para qualquer coisa, a não ser que a pessoa esteja num estado enfurecido que você vai dar amor e ela vai ficar mais irritada. Aí você tem que se afastar e fazer isso que o Firmino falou, esperar o momento, acalmar e tudo. Mas às vezes a pessoa está irritada e se você acolhe ela, se você entende a dor dela, se você tem a empatia, né, a empatia ali como um pilar central do seu relacionamento, vocês vão conseguir se fortalecer como casal. Vocês vão conseguir progredir, porque um vai ensinando o outro, um vai aprendendo com o outro, né, Firmino? Isso aí vale também, gente, para filhos. Eu conheci alguém, né, tratei, aliás, alguém, né, que tinha dificuldade com os filhos, né? Somente de pais separados, né? E quando você se separa, dependendo do tipo de relacionamento, fica rusgas, né? E, aliás, é um dos movedores da ira, sabia, Felipe? Separações são movedores de ira, você vê, né? Processos, não sei o Ah, quê, sim. bababá. Casos que eu conheci, né? E até não só como terapeuta, como amigo também de pessoas,
Mas uma coisa que é interessante que eu queria chamar a atenção, que é uma preocupação nossa também, que são com os adolescentes, né? E com as crianças. É de observar como é que você está lidando, porque é muito comum a criança e o adolescente, eles lidam A muito ira com a começa ira. na mordida lá na creche. É a manifestação da criança de não saber lidar com aquela coisa. Ela vai lá e morde, aí fica todo mundo se mordendo. Isso na creche, tá? Exatamente, Acabou. Isso, aí você, em vez de pai falar que não pode reprimir, porque não é bom você reprimir a emoção. Você tem que ensinar por que que aconteceu isso. Você estimular, né? Você explicar o que a pessoa precisa saber é que ela tem uma outra forma de lidar com aquilo. A gente faz com a criança. Porque se a criança morde um, aí se ele te morder? É assim que aconteceu a questão da morte, né? O medo da morte, ele Sim. protege a vida. Uma pessoa, eu morro, eu vejo ele morto, eu posso morrer assim. Então eu não quero morrer, então eu não quero matar ninguém. Não é bom matar alguém. Percebe? Isso é uma interdição interessante, ela é positiva nesse sentido. Então, assim, observem como é que você está lidando com o seu filho. Nesse caso, por exemplo, que eu estou me lembrando, a pessoa não sabia conversar porque, pô, ele só vive na internet, eu não manjo na internet. Mas, ô Firmino, Então, a olha o gente. ponto aí que você falou. Ele não sabia, porque muitas vezes ele não se conhece. Como que você acha que você falou isso ou agora ou antes, né? Exatamente, não é internet. Essa parafernália toda é toda igual ao que tinha Sim, na caverna. antigamente. Quem dá sentido às coisas de fora é o ser humano. Um planeta sem ser humano não é planeta, detalhe, é vazio. Percebe? O que vai dar assim vida a um planeta realmente, que ele tem história. Nós somos a história de um planeta. Por isso a gente está intrínseco com a Terra. A gente deve ter um amor pela Terra. Nós somos filhos da Terra. E ela adora a gente. Todo dia você vai no supermercado e compra suas comidinhas que saem do chão. A gente perdeu a noção disso. Sim. Gente, somos a Terra. Então, assim, eu recomendo que pense assim e se arrume um jeito. Primeiro, se você não consegue, busque conhecer. Isso que o Felipe disse é fundamental. Quer dizer, você não consegue chegar perto da criança, do teu filho, porque você não chega na tua criança. Quando você chega na tua criança, você chega perto de qualquer criança. Porque aquele adolescente, diz, mas ele não gosta de mim. Como ele nem. Você está louco. Ele pode não se aproximar porque te ama tanto, sabe o que Sim. faz contigo? Você não permite que ele toque em você. Há pais assim, mães assim. Pode abraçar. Tem pais não que abraça, como o meu, que eu pulava no pescoço dele, a da minha mãe. Mas tem pai que não, tem uma história diferente. E aí ele pensa, não, mas ela não gosta de mim, ele não gosta de mim. Não, se aproxime, faça gostar. E isso pode eliminar um espaço da ira e da raiva e da mágoa na relação familiar, entendeu? Quando você se aproxima, conversar, arrumar um jeito de chegar próximo, percebe? Do teu jeito. A melhor coisa de fazer uma coisa é com o teu jeito, porque você É. é único. O jeito Firmino, o jeito do Felipe, é bom que tem o jeito do Felipe, o jeito do Firmino, tem o jeito. Que é assim que a gente começa a dizer, pô, o Felipe tem um jeito legal. Eu acho que eu vou. Isso é legal. Eu acho que eu vou adotar isso. Porra, a Maria tem um jeito legal. Eu gosto do jeito da Maria. Nós somos influenciáveis o tempo todo, entendeu? É por isso que é a moda, né? Por isso que o cara bota lá aquela propaganda, você quer comprar um carro, eu quero comprar esse carro, meu Deus, eu quero ir para Paris. O que eu adoro Paris? Paris é o centro da cultura mundial, né? Pô, das artes, né? Então, você tem essa coisa marca, gente. Então, eu recomendo que tenham paciência, né? Olha, gente, busca meditação. Está em Harvard, tem todas as grandes universidades, estão os homens, ditos homens mais inteligentes. Que a gente falava ainda agora, né, os homens mais inteligentes do planeta. Na Então, verdade, falando diga. da meditação, se você está sentindo ira e ou raiva, alguma coisa, se você parar, porque você tem dois sistemas dentro de você, o parasimpático e o simpático, o sistema nervoso, né? Que Deus já pensou tudo certinho ali para deixar funcionando bem. Só que você tem que saber que você tem isso e saber como você trabalha isso dentro de você. Então, a respiração é uma forma de você sair aí, né, que eles traduziram para piloto automático e você está no seu momento presente, que é exatamente isso, o parasimpático e o não simpático.
um funciona de forma automática. E aí a respiração, ela regula o seu corpo. Então você consegue dar um passo para trás, né? Então é isso. Quanto mais você está praticando, uma respiração, uma Leme, né? consciência, você consegue melhorar isso. Você pega o leme do teu navio, você é o condutor, o capitão da sua vida. Todas as coisas que acontecem contigo a partir de você. É a partir de você. Eu faço o meu mundo. Percebe? Meu mundo está ruim. O mundo está ruim por quê? Está ruim porque tem congresso, tem guerra na Ucrânia? Ou será que está tão ruim só? Está ruim para mim. Como é que eu lido com isso? Como é que eu vou deixar essa coisa entrar em mim? Eu vou trazer essa guerra para dentro de mim? Ou então eu vou usar a minha proteção? Porque aí a questão da ira, ela é para te dar atenção, para proteção. Então você aí, com ela, o Hulk é um protetor. Claro que eu quero sair com o Hulk pela rua, ninguém vai se meter, nenhum pitbull vai se meter comigo, né? Olha o Hulk aí, ó. Hulk, fala com ele aí. Você percebe? Você não precisa bater em ninguém. Que é essa questão da presença, de você ter autonomia, autoconhecimento, entendeu? Você ter autoestima. E dá para conseguir, gente, dá para assim, Ah, e só. eu recomendo. Eu sou magnífico. Eu faça isso todo dia de manhã. Eu sou magnífico. Nós somos. Você vai ver que isso vai diminuir um pouco a tua baixa autoestima e você vai ficar menos nervoso, porque na verdade também a ira ela se apropria dessa coisa, questão de autocrítica, né? Porque o que acontece? Está acontecendo na sociedade atualmente. O superego exige tanto, 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 tanto que nem aí não funciona mais. Sim. Ele exige e faz tudo errado. Porra, se você é pai, tá chamando atenção do teu filho e todo dia chega bêbado em casa, ele vai cheirar. Porra, mas tá na cara. Que ele vai ficar, pô, esse cara me ensina. Esse safado que disse que é meu tio, meu pai, e foi agora vem cobrar de mim, e aí entra essa coisa da ira e a coisa do princípio do prazer, ele fica com muita raiva porque você está exigindo dele e você mesmo não dá exemplo. E não estou falando de moralidade, de eu não sei o Sim. quê. Não, estou falando de realidade, da relação real com a É de pessoa. Do exemplo, que né? você. É exemplo. É Coerência, exemplo, integridade. Coerência. É isso aí. É isso aí. O Clipas que está chegando essa hora. chegamos ao finalmente, mas falta 1 minuto, 2 minutos, mas enfim, estamos já perto de 1 hora. Mas para finalizar, eu lembrei aqui que é importante a gente salientar que a ira ela pode ser uma energia boa, né? Então tudo depende de quem manuseia, né? É igual você tem uma faca, você tem um canudo e você tem uma colher. Qual o objeto mais perigoso? Logo a gente pensa que é a faca, mas não é. Porque a faca ela pode cortar um queijo delicioso e eu entregar ali para o Firmino, mandar para ele ficar feliz. Então tudo depende de quem está manuseando isso. Tudo depende de quem manuseia, quem está por trás disso, qual a intenção que eu tenho com aquela minha emoção, ou com aquela ferramenta, com aquele instrumento, com aquele recurso que eu tenho. Então, o mais importante é a gente entender que se você pega a energia, falando de energia, a energia da ira, e você canaliza para algo bom, né? Então eu tive um momento irado, agora mesmo que eu vou trabalhar, ou eu tive às vezes um término de relacionamento, uma perda, você pega aquilo, agora eu vou me aprofundar na minha espiritualidade, você se aprofunda, até me arrepio de falar isso. Você teve um término de relacionamento, agora que eu vou me aprofundar no meu autoconhecimento, eu vou lá e vou me tornar uma pessoa melhor. Então você pega a ira para você, na verdade, crescer, você ter um crescimento pessoal Uma coisa legal importante. que você falou aí, que eu quero te apresentar uma coisa Até me importante. arrepiei. Tem muito que, por exemplo, essa coisa é o trabalho, né? O trabalho, né? Isso é outra coisa que você disse agora. Você falou outra coisa. Você falou trabalho, falou outra coisa assim, que agora. O quê? Pô, Não, às vezes que a você pessoa tem a perda do relacionamento, a a divindade. E uma espiritualidade. outra coisa, gente. Você, por exemplo, está com raiva, pô, o salário não está dando, Não teve o tá resultado ruim, do tá ruim. trabalho, é isso. Você pode pegar, abrir seu negócio, enfim, pensar, estruturar. Eu sei fazer tricô, sabe? Eu sei fazer coisa na internet, eu sei fazer cocada, entendeu? Localize, eu vou fazer bolos, vou fazer coisas para minha própria família. Isso de certo modo, você desvia. Isso é sublimar esse instinto agressivo da ira. Você vai. A arte e o trabalho, né, como foi dito agora, eles têm essa capacidade de sublimar a ira.
É uma força. O Hulk fica tão bonzinho, ele pega a criança no colo, né? Quem gosta, não gosta que eu sou. É tão legal, você um cara pegar aquele monstrão, pegar uma criança no colo. Olha que beleza. A gente pode pegar a gente no colo. Pegue você no colo, vai ser bom. Experimente, começa a fazer isso hoje. Pega você no colo. Vou pegar no colo, pô, aquele chefe está me enchendo o saco. Estou com raiva. Aí você pega no colo. Por que eu estou com raiva dele? Não, ele não deve estar bem. Eu devo ficar mais calmo, vou fazer meus mantras, minha meditação, vou fazer a respiração, vou me acalmar. Um dia desse eu converso com ele. Ok? É assim. Use a ira para encontrar caminhos. É uma boa solução também, né? Não transforme a ira em perdão, cara. Sim. É. Quando você compreende que uma pessoa está assim porque ela é inconsciente, você está perguntando, pô, esse cara está assim. Um bêbado. Quem não vai numa festa ou vai para a rua ter um bêbado? A gente tem compaixão com o bêbado, é engraçado, né? O cara está bêbado. Olhe a pessoa, o teu chefe, a tua mulher, ou quem quer que seja que está assim, como um bêbado, ele está embebedado pelo inconsciente, pelo que ele não conhece de si. Então você vai ter mais compaixão, que é uma outra coisa muito legal. Lipe, É vamos isso ficar por aí. aqui, né? Falou. Um abraço, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha agregado valor. Até a próxima semana que vem. Um abraço. Vai lá no Instagram que eu também vou lá, que eu tenho ido tão pouco. Mas vai lá, manda uma pergunta, vai para o Felipe também. A gente está disponível para. Pode vir para o Zap também, que eu respondo. Estou à disposição de vocês, qualquer coisa. Eu e o Felipe estamos aqui com essa missão, né? De tentar pensar junto. É uma roda de conversa. Estamos na caverna, grande É caverna. isso. Abraço.